agora finalmente estamos entrando ao vivo com você para apresentar a Escola Bíblica na Melodia, um oferecimento especial da Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Eu sou Davi Amanso, estaremos juntos até às 9 horas da manhã. E hoje, apenas meia hora, infelizmente, a gripe veio com força. Mas em respeito a você, meu ouvinte que me acompanha a cada manhã de domingo, eu estou aqui, firme e forte, para apresentar essa escola bíblica com um tema hoje que é sobre a salvação. A natureza divina da salvação. De fato, a salvação não é obra humana. Não é obra humana, é coisa para Deus e coisa de Deus. Somente Ele pode salvar o ser humano. Somente Ele, por meio da sua graça, salva o ser humano. Eu quero já abraçar o meu amigo, o doutor Ebenezer Fagundes, o Papa da Melodia, que está acompanhando a Rádio Melodia, né? Pode ser sem fundo musical mesmo, viu, querido? Meu amigo Ebenezer Fagundes. Eu estou aqui com o Cauã e o Jonatas, que me acompanham aqui para garantir a imagem da melodia e o som da melodia também. Você pode também me devolver aqui um feedback dizendo como é que está chegando a imagem da melodia, o som da melodia, onde quer que você esteja. E se você quer acessar a melodia também pela internet, não é? Eu estou falando aqui, talvez tem gente aqui com radinho, né? Na feira, lá no Ceasa, quem sabe até no celular ouvindo, mas você pode também acessar pela internet, www.melodiaconquista.com.br. Você vai assistir a melodia em tempo real, ao vivo, e você pode até gravar a escola bíblica, não é? Salvar aí no seu celular e mandar para alguém que está distante. Essa lição me abençoou muito, eu quero mandar para alguém. Isso mesmo, compartilhe a palavra de Deus. Tem muita gente compartilhando lixo, sabia? Lixo, infelizmente. Cultura inútil, coisa que não serve para nada. Não serve para absolutamente nada, não agrega absolutamente valor algum, não edifica. Mas eu convido você para pegar qualquer programação que você considere que é benéfica para alguém, compartilhe. Compartilhe. Olha, a lição de hoje é sobre a salvação. Essa pergunta é antiga, o que posso fazer para ser salvo? Não é? As questões sobre a salvação, elas são antigas, não é? O jovem rico, que até hoje ninguém sabe o nome dele. Até hoje. Porque se você faz a vontade de Deus, você entra para a história, mas se você não faz, você desaparece na história. O jovem rico, na verdade, pobre que pensava que era rico, né? Porque ele só tinha dinheiro. Mas aí o que aconteceu? Tinha muitas propriedades, mas não fez a vontade de Deus. Vende tudo que tem, dá aos pobres e volta, e terás um tesouro no céu. Ele preferiu o tesouro na terra do que o tesouro no céu. Ele retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades, embora observando os mandamentos desde a mocidade. Olha que coisa. Então eu quero dizer para você que a observância aos mandamentos não leva ninguém para o céu, porque a salvação é pela graça. O máximo que pode levar é o legalismo, viu? Ao legalismo. Porque o versículo que foi escolhido pelo pastor Ezequiel Soares, né, foi um versículo muito bem aplicado, texto áureo da lição de hoje. Olha, Tito, olha que versículo, que preciosidade. Eu vou até colocar os óculos para não tropeçar na leitura. Hoje nós estamos entrando em definitivo, já sem música, né? E pedindo a Deus que me ajude aqui, porque eu dependo dele para comunicar a palavra, né? Nós estamos aqui já entrando com você com essa lição que traz o título A Salvação Não é Obra Humana. A salvação não é obra humana, de fato. Lição número 11. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem que somente o Espírito Santo, Deus, por meio do seu Espírito, pode fazer em nós. E Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Você percebeu aí? Não é obra humana. A salvação não é obra humana. Eu não me salvo. Eu não sou autolimpante. Não. Nós somos limpos pela palavra. Somos regenerados pelo poder e graça do nosso Deus. Então, não pelas obras humanas, obras de justiça que alguém houvesse feito, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. De fato. E aí eu quero explicar para você já rapidamente o que é misericórdia e o que é graça, né? Qual a diferença entre um e outro? Graça é você receber o que não merece. Você não merece, recebe sem merecer. E misericórdia é Deus não dar o que você merece. Não é? Você merecia juízo, castigo, e Deus não dá. Por isso que está escrito, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque elas se renovam a cada manhã. Inclusive hoje, com mais um pacote de 24 horas que estamos recebendo, essa misericórdia se renovou, viu? Então eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga que está agora me acompanhando, o Carlyle já está aqui, de plantão aqui aguardando e me perguntando, e aí pastor, vai ser gravado hoje, é? Não, nós estamos ao vivo, viu Carlyle? Em respeito a você, em respeito a todos que nos acompanham, Eli Braga, que sempre está de plantão aguardando a Escola Bíblica na Melodia. Já entrou até no privado e já me mandou mensagem, o Eli Braga. Quero mandar um abraço também para a família Veiga. Quero mandar um abraço também para minha esposa, que não perde, viu? A semana passada mesmo, eu fui elogiado, viu? Inclusive fui elogiado essa semana aqui também pelo debate, ela me elogiou. Quando uma mulher elogia o marido depois de 26 anos de casado, é uma proeza, viu? Que isso também é graça. É graça de Deus. Por que graça, pastor? Não foi você que trabalhou para isso, não. Olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce dos céus. Paulo sabia disso, viu? Paulo apóstolo sabia. Não foi só Tiago que teve consciência disso, não. Porque Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, né? Onde não há sombra de variações. Mas Paulo apóstolo, ele disse assim, pela graça de Deus sou o que sou. Olha que coisa. Então, parece que essa geração está com dificuldade de entender que tudo é por graça. Tudo, absolutamente tudo. O pastor Russell Shedd, saudosa memória, PhD em Novo Testamento pela Universidade de Colômbia, ele afirmou o seguinte, naquele rodapé, no rodapé do versículo de Efésios 2:8, pela graça sois salvos, ele colocou lá embaixo, se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós primeiro. Ou seja, se você está vivo, eu estou vivo, é porque primeiro houve uma ação de Deus garantindo a vida. Então, queridos, parece que essa geração está esquecendo rapidamente que nada do que recebemos é porque merecemos. E eu me lembro, eu tomando aula com Russell Shedd, num seminário que eu fiz, lá na Igreja Batista Peniel, alguém perguntou para ele assim, alguma coisa do que recebemos é porque merecemos ou tudo é por graça? Com aquela voz serena que lhe era peculiar, ele responde, a mim me parece que até o buscar é um ato da graça de Deus. Meu Deus, como eu aprendi naquele dia. Como eu aprendi naquele seminário. Foi um seminário de 3 dias, viu?
mas eu aprendi como se fosse um semestre num seminário. E aí eu fiquei pensando que até orar é graça de Deus. Que se não for a graça de Deus, você não ora. Você não ora de jeito nenhum. Até ver Deus, né? Ou seja, você tem uma experiência com Deus. Se não for a graça de Deus, você não consegue, porque ele se esconde, ninguém vê. Ninguém vê Deus. Ele fica fora do nosso alcance, né? Ninguém consegue ter uma experiência com ele. E aí a verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Perfeito. A salvação é um ato da graça soberana de Deus, ou seja, ele é livre, né? E faz isso como lhe apraz e por princípios que ele criou. Ou seja, ele não vai errar nos critérios que ele estabeleceu para distribuir, ou seja, nessa economia da salvação, nessa economia da graça, nessa administração da redenção, ele não vai errar. Eu estou até pensando em escrever um texto sobre a economia da salvação, a economia da redenção. Ao resgatar, a palavra redenção vem do termo grego apolutroses, que significa o resgate de um escravo livre que foi feito prisioneiro. Isso é redenção, ou seja, resgate. Então, nessa economia da redenção, ele não erra, porque o pecado não atinge Deus. Entendeu? Nós, quando vamos administrar alguma coisa, às vezes cometemos erro, né? Esquecemos alguém. Aí depois a gente fala: poxa, por que eu esqueci? Não era para esquecer fulano. Não era para esquecer fulano. Tinha que dar um presente para fulano também. Tinha que dar um convite para fulano e eu acabei esquecendo de fulano. Né? A gente não esquece? Pois Deus é diferente, viu? Na economia da redenção, ele não resgata uns e esquece de outros que era para ter resgatado. Então, isso é muito... Isso traz um consolo para a gente, um conforto e uma segurança, né? Inclusive, o John Piper, ele afirma o seguinte, que quando o sofrimento vem, o melhor lugar para você se abrigar é na soberania de Deus. É você saber, ter consciência mesmo de que Deus não erra. Deus não erra, sabe? Deus não erra. Não é alguém que está impondo esse sofrimento para você. Não, se Deus não permitisse, não tinha acontecido absolutamente nada. E aí eu quero dizer para você que foi assim que os primeiros cristãos, eles não resistiram à morte, porque o ápice da fé cristã não é matar, é dar vida. Eles não resistiram. Eles morreram a ponto de confundir até Nero. Nunca vi uma coisa dessa. Nero ficou intrigado. Nero ficou intrigado com esse negócio. Eles não ofereceram resistência, sabe? Porque o ápice da fé cristã é dar vida, não é matar. Aquela fé é a fé que nós aqui no Brasil precisamos para, no momento da luta, da provação, você se esconder em Deus, abrigados no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. E aí isso evitaria essa fila enorme de gente desesperada, a fila do milagre, né? Preciso de um milagre e não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui, só saio quando a minha bênção chegar, né? Nós iríamos descansar. Deus falou para Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Isso livra a alma da ansiedade, né? Livra a alma da ansiedade. E aí o primeiro tópico da lição de hoje, a leitura bíblica
Ela está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Não vamos ler aqui na íntegra por causa do nosso tempo hoje, mas eu quero deixar aqui como adendo, Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? E em outro tempo, Paulo, o apóstolo, disse que nós andávamos segundo o curso deste mundo. É a única vez que Paulo usa essa expressão, alienados. Nós estávamos alienados de Deus. O termo alienação aparece aqui pela primeira vez na Epístola de Paulo aos Efésios, que é considerada a rainha das epístolas, a princesa das epístolas, viu? Porque ela coloca Cristo, sabe, como ele é o autor da nossa fé e também aquele que veio para morrer a nossa morte. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. E de fato, morto não fala. Se não fosse uma ação do Espírito Santo, nós estaríamos ainda mortos, né? Todo levantar de uma mão para entregar-se a Cristo, render-se a Cristo, foi precedido primeiro de uma ação soberana de Deus. E se nós entendêssemos isso, queridos, isso não levaria a viver uma vida de qualquer jeito, mas nos levaria a viver uma vida de gratidão ainda maior com Deus. Era para entrar no templo onde a igreja se reúne já chorando de gratidão. E depois vai acontecer o quê? A santificação é uma consequência disso. É uma consequência. Não seria um meio para alcançar a salvação. A santificação não seria uma forma de eu obter a salvação. Eu me santifico porque sou salvo e não para ser salvo. Eu pratico boas obras porque sou salvo e não para ser salvo. Tá dando para entender a diferença? Agora, vamos à introdução, né? O Paulo apóstolo, né? O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica, né, em contraste ao estado natural de miséria humana, a restauração e a comunhão com Deus, né? Que isso só pode ser feito pelo próprio Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. E o primeiro tópico é a salvação sob a graça de Deus, ou seja, debaixo, sob a égide da graça de Deus. Então ninguém consegue ser salvo se não for pela graça de Deus. Alguém me perguntou aqui no debate uma vez como era a salvação no Antigo Testamento. Pela graça. Nunca foi diferente. Nunca foi. Não era por causa do sangue do carneiro, do bode, da ovelha, do gado, nada disso. Ali já era sombra de coisa futura. Já tipificando o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Sempre. Em qualquer ocasião, o ser humano só foi salvo pela graça de Deus. E aí ele comenta, mortos em ofensas e pecados, né? Vivificar significa tornar a vida, né? Trazer à vida aquilo que estava morto. Aliás, eu quero até explicar algo sobre avivamento, viu? Que não existe avivamento sem arrependimento e confissão de pecados, porque arrependimento é sinal de vida. Então, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Como é que pretendemos ter avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecados? Não tem absolutamente nenhuma condição. Não tem nenhuma condição de ter
arrependimento se não for por meio de uma ação do Espírito Santo. E aí, o segundo tópico, eu estou caminhando para avançar por conta do nosso tempo, né? Soteriologias inadequadas na antiguidade. Aí ele apresenta os reencarnacionistas, né? Que é aquela ideia de que uma pessoa pode ser salva por meio de sucessivas reencarnações. Nós acreditamos em ressurreição. Com todo respeito a quem pensa diferente, nós não acreditamos em reencarnação. Não é? Eu me lembro que eu estava na fila de um almoço numa determinada empresa e aí alguém disse: eu acho que em outra encarnação eu fui um coelho porque eu gosto muito de cenoura. Eu falei: rapaz, tu acha que foi um coelho em outra encarnação? Aí ele disse: é, porque eu gosto muito de cenoura. Eu falei: pois eu gosto de cenoura e nunca fui animal em outra encarnação, porque nunca houve outra encarnação de Davi. A única versão é essa, é a versão original e não tem outra. Agora imagine o camarada em outra encarnação foi um coelho, era o que ele acreditava, pensava ter sido. Aí vem um caçador de lá com uma espingarda na mão e mata. Pensa aí. Meu Deus do céu. Não, é muita fantasia, é muita fábula, muita fábula. Com todo respeito a quem acredita nisso, viu? Com todo respeito, porque qualquer discordância no campo das ideias não tem nada pessoal. Até porque eu tenho amigos aqui nessa cidade, né? Pessoas que eu conheço e que respeito muito, que pertencem a esse segmento. Mas não dá, não. É muito mais esforço para acreditar nisso do que para acreditar que existe ressurreição e pronto. Ressurreição. E outra coisa, viu? Você está pensando que muita gente detesta a religião cristã por acaso? E que essa perseguição velada é por quê? Porque a religião que prega que haverá prestação de conta. Essa ideia da prestação de conta não é bem-vinda, não. Ela não é bem-vinda. Porque o ser humano quer viver sem culpa. Fazer o que quiser, o que dá na cabeça, sem, contudo, imaginar que haverá uma prestação de contas. E essa ideia é uma verdade inconveniente. Então, a religião cristã ela difere nesse sentido, porque não acreditamos no purgatório, não acreditamos em reencarnação. A igreja cristã ela acredita que haverá ressurreição, né? Haverá sim um juízo e haverá uma prestação de contas. E esse juízo é individual, não é coletivo. O camarada está na fila, alguém diz assim: vamos imaginar aqui a cena. Eu não fui fazer o dever de casa, né? Me render a Cristo, aceitar a Cristo como meu Salvador, desbancando todo o mérito humano. Eu não fiz isso por causa de uma pessoa que eu conhecia que estava na igreja, era pior do que eu. Aí, imagine a cena, o juiz. A vez dele vai chegar, agora é a sua vez. Vamos resolver aqui. A vez dele vai chegar. Você está entendendo? Porque as pessoas, se puderem botar a culpa em alguém, elas botam. Elas vão transferir a responsabilidade para alguém. Isso é mais antigo do que a gente pensa. Adão peca. Quem foi que te fez saber que tu estava nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Ó, foi a mulher que tu me deste. Nesse caso, quem errou foi Deus, né? Ao dar a mulher para ele. Agora, quando ele viu a mulher que se apaixonou logo de cara, Deus não estava, né, fazendo nada errado. Imagine como o ser humano é complicado.
a mulher que tu me deste. Aí a mulher disse, foi a cobra. A cobra se escondeu no mato, ninguém pecou. Então, isso é muito antigo. Aí o ser humano, por outro lado, gosta de pegar também folhas de figueira para se cobrir, que são as desculpas que nós damos, né? As desculpas. E folha de figueira não cobre pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. Aí temos os gnósticos, né? Que achavam que pelo conhecimento, porque gnose é conhecimento, aí pelo conhecimento se podia alcançar um patamar elevado na espiritualidade. Nada disso, viu? Nada disso, nada disso. Essas soteriologias inadequadas passam pelas pessoas e deixam rastros, viu? Deixam seus rastros, porque as pessoas ficam infectadas com essas heresias, viu? Terceiro, as soteriologias inadequadas de hoje. Aí ele traz aqui alguns exemplos de algumas seitas, que eu não vou citar aqui agora por conta do nosso tempo, né? Mas eu quero dizer para você que, embora não esteja na lição de hoje, ele traz aqui 3 seitas, que eu não vou citar o nome por uma questão até de ética, né? 3 seitas. Mas eu quero dizer para você que tem uma que passa despercebida. Tem uma heresia que passa despercebida e que tem uma soteriologia que é mais bem aceita do que a gente pensa. Eu criei uma frase para formular esse entendimento errado sobre a salvação. Sabe como é que funciona essa heresia? Para receber tem que merecer. Ou seja, o nome dela é doutrina do merecimento. Você pode observar, você pergunta para alguém assim, como vai, fulano? Melhor do que eu mereço. Olha que heresia embutida na resposta. Aí, normalmente, eu respondo assim, se é que merecemos alguma coisa. Então, não merecemos absolutamente nada, tudo é pela graça de Deus e especialmente a salvação, que é o que nós estamos tratando hoje. Nós somos salvos pela graça de Deus e ponto final. Isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu fico por aqui, meu tempo acabou, tinha muito mais para falar ainda hoje, mas infelizmente o tempo foi embora. Porque o tempo não para, né? Eu quero agradecer ao Cauã, ao Jonatas, quero abraçar você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos de volta para mais uma Escola Bíblica na Melodia. E lembre-se, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Forte abraço, que Deus abençoe.